Olá, internauta, seja bem-vindo mais uma vez ao Portal A4. Hoje nós vamos falar sobre a atuação do Poder Judiciário no Brasil, os avanços da Operação Lava Jato, a polêmica envolvendo magistrados e jornalistas do jornal Gazeta do Povo em Curitiba e o reajuste de mais de 40% para os servidores do Judiciário. O nosso entrevistado é o juiz de direito Luiz Jaime Martins de Oliveira Neto, presidente da Associação de Juízes do Estado de São Paulo e candidato à presidência da Associação dos Magistrados Brasileiros. Desde 2012, com o julgamento do Mensalão e agora com os avanços da Operação Lava Jato, Supremo Tribunal Federal definindo o rito do processo de impeachment, a atuação do Judiciário está bastante em evidência. O senhor acredita que essa visibilidade junto à imprensa, junto à opinião pública, dá mais autonomia para os trabalhos do Judiciário? É um trabalho extraordinário e que está mudando o paradigma de justiça. Isso tem sido muito importante. Nós hoje não podemos mais conviver com uma justiça formal. Ela tem que ser efetiva, ela tem que trazer resultado. A população não espera outra coisa do Poder Judiciário. E nós também não. Então isso tem sido importante e nós estamos trabalhando muito para que tudo... É difícil, lógico, né? O país sofre com isso. Nós não gostaríamos de ver o Brasil nessa situação, mas é a realidade. O importante é que as instituições funcionem, os culpados, se reconhecidos culpados, sejam punidos, e isso é o que se espera do funcionamento normal das instituições. Então, por maior que seja a crise, o Judiciário está correspondendo, o Judiciário está dando as suas respostas, respeitando o devido processo legal, a defesa, a Constituição, as leis, mas punindo quem tem que ser punido. Antes havia a sensação de que apenas o preto, pobre da periferia, que era julgado, que era penalizado. Hoje o que se vê é exatamente o contrário. Existe uma confiança muito grande por parte da sociedade nos trabalhos desenvolvidos pelo Judiciário. Exatamente. A justiça é igual para todos, tem que ser igual para todos, e nesse sentido, essa operação muito especialmente está mostrando que não era assim, que não deve ser assim, porque agora ali não importa se é rico, se é pobre, se é empresário, todos os que estão envolvidos na operação ou estão envolvidos nas acusações estão sendo investigados com o mesmo rigor, com o mesmo equilíbrio e sendo punidos da mesma forma. Isso é muito importante. Existem fatos, assim, delações premiadas, vazamento de interceptações telefônicas que mostram a tentativa de alguns agentes políticos de tentar obstruir as investigações da Operação Lava Jato. O senhor acredita que isso em algum momento poderia ter sido possível ou não? A Operação Lava Jato já nasceu independente, sem qualquer interferência. Não, acho que tentar interferir, isso é sempre possível, porque é lógico que a defesa ou as pessoas que estão procurando se defender vão sempre tentar se defender da melhor forma possível e, às vezes, também usando métodos pouco ortodoxos ou métodos pouco corretos. O que é importante nesse processo é que nada disso está funcionando. E assim tem que ser, não pode funcionar mesmo, né? E para que os culpados sejam punidos, para que o processo siga o curso regular, tudo dentro, lógico, daqueles procedimentos que a legislação brasileira regula. Nós temos que respeitar os códigos de processo, a Constituição. E o que nós percebemos, de uma maneira geral, é que as coisas estão funcionando. Não podemos gostar de uma decisão, não gostar da outra, isso faz parte. Mas o importante é que cada juiz que está atuando nessa operação, do primeiro grau ao último grau, está julgando com a sua convicção, com base nos autos, com base no processo, e isso tem trazido para o Brasil um resultado muito bom. É triste, porque de um lado nós estamos vendo um grau de corrupção que nunca se esperava ver, que nunca se imaginava ver, e muito mais ainda nesse volume que nós temos visto. Mas o que é importante é que estão sendo punidos e o Brasil vai, acredito, sair desse quadro muito melhor, muito mais fortalecido, as suas instituições todas. Isso está fazendo também com que a gente possa repensar um pouco, né? Esse momento nosso moral, esse nosso momento ético, as posturas da sociedade está refletindo muito sobre isso. Porque se nós queremos um país melhor, nós temos que acabar com esse tipo de prática, de conduta e de postura. O senhor vê um final para a Operação Lava Jato a curto prazo, com todos os envolvidos indiciados, julgados, ou são tantas sujeiras debaixo do tapete que ainda precisam ser investigadas que não existe esse fim tão próximo? Difícil até fazer uma análise nesse sentido, porque eu não conheço o processo. O que eu conheço é o que vocês conhecem, é o que todo o público conhece, que é o que sai no jornal.
Mas o que parece é que dentro desse contexto, de a cada dia sempre nós temos aí uma novidade desagradável, é que o fim não parece tão próximo. Seria bom, né, se as coisas terminassem, mas seria bom se terminasse se os problemas efetivamente terminaram, se as investigações terminarem. Eu acho que aí não importa o tempo, o que importa é o resultado. Se demorar um ano, 2 anos, 3, não importa. Importa é que tudo seja investigado e que os responsáveis sejam punidos. Isso eu acho que é o mais importante nesse momento. Doutor, falando um pouco sobre o impasse entre os jornalistas e os magistrados de Curitiba, envolvendo os profissionais do jornal Gazeta do Povo, como que o senhor analisa essa situação de haver mais de 41 ações contra jornalistas? Muito se fala em tentativa de intimidação, até mesmo de censura. O senhor vê por este lado? Não vejo. Infelizmente, até contrariando aí o que às vezes a imprensa gosta de ouvir, não vejo por esse lado, porque acho que é importante ali reconhecer que no Estado de Direito a única alternativa do cidadão que se sente ofendido é a via judicial. E ali o que se verifica que aconteceu lá no Paraná era um nível de agressão e de acusação que nada tem a ver com os valores que foram revelados, tem a ver com o nível de agressão pessoal que estavam fazendo aos magistrados, que se sentiram ofendidos e, a partir de então, utilizaram do recurso previsto na Constituição e nas leis, que é a ação judicial, para ver o dano que eles entendem ter sofrido reparado. Entendo como absolutamente normal, é próprio do Estado de Direito, porque direito de informar também não é direito de difamar. Então, nós vamos defender sempre a absoluta independência da imprensa, liberdade de informar, claro que vamos defender, mas aquele que se sente ofendido, se ele não puder ir ao judiciário, então aí nós estamos tratando de um outro direito que seria um direito absoluto. O judiciário deve analisar essas questões, se entender verificado o dano, vai condenar, se entender não verificado o dano, vai absolver. Agora, não defender que eles não possam nem ir ao judiciário, isso me parece completamente sem sentido. Existe uma crítica muito grande por conta dessas ações individuais, cada juiz entrou em uma comarca diferente. Isso, de alguma forma, na visão do senhor, denigra a imagem dos magistrados? Existe uma crítica muito grande que, num momento tão positivo para o judiciário, isso possa até mesmo prejudicar a imagem. O senhor vê por outro lado? Eu vejo do outro lado. Isso tem uma questão também que a gente pode resolver em nível processual, porque não é essa é um tipo de situação que é próprio de uma realidade que o Brasil está vivendo, de muita mudança legislativa, relações de consumo, criação dos juizados especiais. Eu me lembro que alguns governos, acho que não sei se foi no governo Fernando Henrique também, que ele começou a sofrer ações em vários lugares do país, e isso gerou até uma mudança na legislação para concentrar num determinado local a região. Então, são duas questões bem distintas aí. De um lado, o direito que o cidadão tem, todo cidadão tem, de recorrer ao judiciário. De outro lado, às vezes, a necessidade de uma mudança processual para que, em demandas que sejam idênticas, parecidas, elas possam ser concentradas, isso até é bastante lógico, concentradas num único local, porque facilita a defesa, facilita o julgamento, e isso sim a gente pode discutir. Agora, querer impedir que as pessoas movam a ação, isso me parece totalmente em desconformidade com o sistema constitucional nosso. Doutor, no último dia 29 foi aprovado pelo Senado o reajuste de 41% para os servidores do Judiciário, escalonado até 2019. Sofreu muitas críticas, é alvo de muitas críticas por conta do aumento dos cofres públicos, cerca de 26 bilhões de reais. Como explicar para a opinião pública esse aumento? Olha, esses reajustes eles já vinham previstos, eles já estão previstos no próprio orçamento da União. Os servidores públicos têm sido uma classe extremamente penalizada ao longo dos anos, e eu posso falar dos servidores do Judiciário, dos servidores dos outros poderes, da União, dos Estados. Os servidores públicos eles são sempre os grandes vilões, né? Procura-se jogar sobre as costas dos servidores públicos a responsabilidade pelos desvios da nação. Só que o servidor público não era o responsável por essa situação que o país chegou, como não é a população, quer dizer, alguém administrou mal esse país. Alguém quebrou esse país, e essas pessoas não podem querer agora jogar nas costas daqueles que prestam os serviços públicos, que defendem a população, que estão aí de boa vontade em todos os serviços, que nós estamos falando só de serviço judicial, nós estamos falando de todos os serviços públicos, querer que eles sejam os penalizados. O que o governo está fazendo, o atual governo está fazendo, ele já colocou na previsão orçamentária esse nível de custo, de gasto com a máquina pública, e, portanto, por esse motivo o aumento foi aprovado.
aprovado. E é um aumento para ser aplicado ao longo dos anos, não é um aumento imediato, né? É um aumento que vai recompor, em parte, os prejuízos que esses servidores já sofreram ao longo do tempo. Então, nós achamos que foi boa a aprovação, eu acho que deveria ter acontecido, os servidores merecem um tratamento. Se há necessidade de mudar, e nós estamos fazendo isso no Judiciário, é discutindo até fórmulas de dar mais racionalidade à máquina pública. Essa é a grande discussão que tem que ser feita. Talvez enxugar a máquina. Hoje, na era da informatização, você tem uma estrutura melhor para que a máquina funcione mais de uma maneira mais barata. Mas não é pura e simplesmente punindo o servidor público que se vai poder, e eu digo aí, quando eu digo servidor público, vai sobrar para as costas da população, porque vão querer punir também os aposentados, vão querer punir todos os trabalhadores de uma maneira geral. E o que se espera é que esse governo rapidamente consiga colocar o país no trilho. Doutor, existem hoje diversos prêmios que incentivam a inovação dentro do judiciário. O senhor acredita que esse é o caminho? Práticas alternativas que aprimorem esse trabalho? Esse é um dos caminhos, mas não é o único caminho. Esse caminho ajuda, funciona, mas eu acho que nós temos a ter um pouco mais de agilidade nisso, que é buscando, como eu disse há pouco, a racionalidade do serviço público, mecanismos, eu falava naquela outra questão, de você conseguir racionalizar o julgamento, os processos, ações idênticas comuns. Nós temos hoje, por exemplo, na área de consumo, na área de telefonia, o mesmo tipo de ação. O judiciário precisa encontrar uma saída rápida, uma decisão uniforme, normalmente dos tribunais superiores, que simplesmente diga, para este tipo de caso, a solução é esta, e aí você consegue eliminar esse tipo de demanda. Se você verificar hoje ações contra bancos, contra telefonias, empresas de telefone e várias outras aí relacionadas ao consumo, são ações repetitivas, idênticas. E isso é irracional, né? Não se justifica. O nosso país ter mais de 100 milhões de ação, é quase que uma ação por habitante. Isso é uma loucura, não há sistema judicial que vá suportar isso. Doutor, só para a gente finalizar, nós estamos vivendo um momento histórico para o país, com todas as instituições funcionando. Para o senhor, esse é um momento divisor de águas, tanto no campo político quanto no campo judiciário? Eu acho que sim. É um momento histórico, é um momento de revisão de valores. O que nos parece é que durante um bom tempo, nós andamos aqui perdendo alguns referenciais, né? Nós vivemos uma era dos direitos, todo mundo tem direito, mas ninguém tem deveres. Está na hora de refletir um pouco também, não apenas o lado dos direitos, mas o lado dos deveres. Porque se cada um também cumprir com seus deveres, agir com ética, agir com correção, nós vamos ter menos demanda, menos litígio, provavelmente não teríamos esses graus de corrupção que nós estamos assistindo. Um certo sentido, nós vivemos era de liberdade, vivemos era de igualdade, mas estamos vivendo um momento que estamos precisando de viver uma era chamada era de fraternidade. Fraternidade significa considerar que todos são irmãos. E se todos são irmãos, ninguém gosta de lesar o próprio irmão. Quando você comete um ato desse de corrupção em alto nível, você está lesando, você está tirando saúde do teu semelhante, você está tirando a educação do teu semelhante. Isso é absolutamente imoral e desproporcional, mas isso é cultural. Então, acho que nesse momento nós estamos tendo uma grande oportunidade de refletir sobre que cultura nós queremos, que ética nós queremos, que moral que nós queremos. Doutor, muito obrigado pela entrevista. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez.